mudança, de novo, na lei, que a gente chamou o doutor João Dias, advogado, para nos explicar. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Mudou de novo, gente. O que está acontecendo com esse Brasil? Toda hora muda as leis. Pois é, novamente mudou a legislação previdenciária. Aliás, desde o final do ano passado já vem mudando algumas coisas e esses últimos 15 dias o Congresso votou novamente algumas mudanças. Por exemplo, aposentadoria. O que mudou na aposentadoria? O interessante agora, recente da alteração da aposentadoria, foi uma fórmula que eles estão aprovando agora na Câmara, que é a chamada Fórmula 85-95. Fórmula 85? 85-95. O que é isso? O que é essa fórmula? É uma fórmula matemática, ela vem em substituição ao fator previdenciário. O que é a ideia com essa fórmula? Para a pessoa conseguir se aposentar, ela tem que somar entre tempo de contribuição e idade, se for mulher, 85 anos. E se for homem, 95 anos. Ou seja, somando idade e tempo de contribuição, o homem tem que chegar a 95 e a mulher a 85. Então, se a mulher tem 50 anos de idade, para entrar nessa fórmula 85 que é para a mulher, ela teria que ter contribuído 35 anos. Perfeito, a ideia é essa, que a soma entre os dois chegue a 85 e a 95. Gente, ou seja, tem que contribuir o quanto antes possível. A ideia é, quanto mais cedo você começa a contribuir, mais cedo você consegue se aposentar. Por que a ideia, eles estão mudando isso daí? Porque hoje existe uma fórmula chamada fator previdenciário, que em regra, ela diminui o valor da aposentadoria. Como não existe uma idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição, tá? As pessoas estavam cada vez conseguindo se aposentar mais cedo. E aí tem um redutor, que o governo faz com o fator previdenciário. Ele faz com que o valor do benefício seja menor. Então, o que é a ideia hoje? Isso lembrando, tá? Isso ainda não está aprovado, ainda está dependendo de passar para votação pelo Senado, mas tudo indica que isso será aprovado. E aí vai ter a opção, ou você mantém o fator previdenciário, que é uma fórmula que leva em consideração seu tempo de contribuição, sua idade, sua expectativa de vida, e que em regra diminui o valor. Se você não quiser esse fator previdenciário, o que você faz? Você espera para alcançar, se for homem, 95, ou a mulher, 85 anos. O que você achou disso, doutor? Olha, eu acho que todas as alterações previdenciárias, em regra, elas têm dificultado o acesso ao benefício previdenciário. Eu acho que toda mudança que tem, nunca vem para melhorar a situação dos aposentados, dos pensionistas, dos segurados. Em regra, vem para prejudicar. Bom, você falou tanto esses tempos com as mudanças também com relação aos empregados domésticos, né? Algumas mudanças na lei também. Para um empregado doméstico se aposentar, primeiro, qual seria a diferença entre empregado doméstico e diarista? E como se aposentar nessas duas situações? Ótima pergunta, Lu. Isso aí tem gerado muita discussão também por conta da PEC das domésticas, que é uma alteração recente que garantiu mais direitos às empregadas domésticas. Como é que funciona essa situação da diarista da empregada doméstica? Tema polêmico, tema bem difícil de se lidar. Em regra, a empregada doméstica é aquela pessoa que trabalha continuamente na residência, numa casa de família. E a diarista é aquela que presta serviços 1 ou 2 vezes por semana numa residência, para fins de aposentadoria. Isso tem bastante diferença, porque se for considerada diarista, aquela que presta serviços numa casa para hoje, numa outra casa amanhã, 1 ou 2 vezes por semana, a contribuição previdenciária, o recolhimento, quem tem que fazer é ela. Então ela é obrigada a fazer o recolhimento para no futuro poder se aposentar. Ela vai recolher como contribuinte individual. Ela precisa pagar lá o carnê da Previdência Social. Porque é como se ela fosse autônoma. Exatamente, como se ela fosse autônoma. Ela é contribuinte individual da Previdência Social. Ela é autônoma. Ela é obrigada a fazer o seu próprio recolhimento. Certo. Agora, se ela for empregada doméstica, o recolhimento, a parte do recolhimento, cabe ao empregador, por conta do registro em carteira. O empregador é que vai fazer lá o desconto da contribuição previdenciária. E entra também essa fórmula 85-95. Sim, essa fórmula é aplicada a todas as espécies de segurado. Isso também vai ser aplicado nessas situações independente também. Do tipo do trabalho. Exatamente. Se ela quiser se aposentar por tempo de contribuição, ela vai utilizar ou o fator previdenciário ou, se for aprovada, essa fórmula 85-95. O que mudou na lei com relação à pensão por morte? Teve mais mudança aí, viu, gente? Tá tudo atrapalhado. Mudou tudo. Teve uma alteração
através de uma medida provisória no final do ano, mas está bem atrapalhado mesmo, porque mudaram através de medida provisória. Semana passada a Câmara mudou alguns pontos e vai agora para o Senado, então nem é certeza ficar. Para você ter uma ideia, uma das coisas da pensão, até o ano passado, a pensão não tinha carência, que era um tempo mínimo de recolhimento. Você bastava começar a contribuir, se precisasse, o dependente teria direito. Hoje exige, no mínimo, para o marido e a mulher, uma convivência de no mínimo 2 anos, tem que ficar casado no mínimo 2 anos, e uma carência, que no começo do ano era de 24 meses, inclusive a última vez que eu estive no seu programa, a gente falou que a carência era 24 meses. Há 15 dias atrás mudou para 1 ano e meio, já mudou de novo. Então a gente tem falado algumas coisas e muda rapidamente, e aí está sempre dificultando as pessoas a terem conhecimento e ter acesso às informações. Então hoje, se manter essa regra, você tem que contribuir no mínimo 1 ano e meio. Tem algumas exceções, mas a regra é que contribua no mínimo 1 ano e meio. Então vamos supor, se o marido morreu e a esposa fica com a pensão do marido depois que ele que morreu tiver contribuído 1 ano e meio. Perfeito. É isso? Exatamente. Tem que contribuir durante 1 ano e meio. E serem casados ou conviver em união estável pelo mínimo 2 anos. 2 anos. Casado. Antigamente, quem matava ficava com a pensão. Agora mudou, né? E isso também mudou. Antes... Bem, isso é legal. Né? Mata e ainda ficar com a pensão? O que é isso? Isso era realmente uma coisa meio sem sentido na lei. Não fazia sentido a pessoa matar o segurado e ficar ainda sendo dependente, sendo beneficiário. Hoje, se o cônjuge, o marido, a mulher mata, o marido mata a mulher, ou vice-versa, ele perde o direito à pensão do INSS. Eu acho que tem uma pergunta aqui com relação a nosso tema anterior aqui. Como é que é, Fefe? Repete quem? O senhor Genival ligou. Um beijo, senhor Genival. Um casal de aposentados, quando um falece, a aposentadoria do falecido vem integral para o que está vivo? Sim, então marido e mulher, se um falecer, os dois são aposentados, o valor da aposentadoria de um passa para o outro, se torna pensão por morte. Integralmente. Lembrando que agora com essa nova forma, essa alteração na lei, eles criaram uma regra que isso não está definido ainda. O que acontece? Até o ano passado era integral. Depois da medida provisória, passou a ser 50%. Lembrando que vai sempre respeitar, no mínimo, um salário mínimo, tá? Mas isso também agora vai depender dessa nova votação, provavelmente nesses próximos dias, se o Senado vai manter isso ou não. Então, ficar atento a essa situação, porque isso é uma das coisas que vai mudar provavelmente. Aí o doutor João Dias volta, depois que o Senado lá decidir o nosso futuro, né? Porque assim, nosso futuro está nas mãos de alguns. Tomara a Deus, né? Que eles sejam bem abençoados na decisão. E daí o doutor volta para ver realmente o que entrou realmente na lei, o que já virou para sempre aí, digamos assim, né? Até mudar de novo, né, gente? Tá ótimo, a gente volta para confirmar essas decisões, se vão virar lei mesmo ou vão ficar afastadas dessa medida provisória. Combinado. Doutor João Dias, muito obrigada, querido. Sucesso. Obrigada, viu?